Sejam muito bem-vindas ao Verdadeiramente Livres Podcast. Welcome to Free Indeed Podcast. Hoje eu estou muito feliz, muito animada, mas muito emocionada. Today I'm very happy, very excited, but also very touched. Porque eu tenho uma convidada muito especial, Dmytria Stalins. Because I have a very special guest, Dmytria Stalins. Seja muito bem-vinda, Dmytria. Obrigada. Welcome, Dmytria. Thank you so much for being here. Oh, it's my honor. Obrigada. A honra é toda minha. Muito obrigada. A Dmytria é americana, está aqui com a gente. Ela é porta-voz de Deus nessa terra. Dmytria, she's American. She's here with us, and she is like the voice of God in this land. Ela tem uma missão profética nesta terra. Ela é líder de louvor. She has like a prophetic mission in this land. She's a worship leader. Conferencista, escritora. She does conferences. She's a writer. Escritora do livro Além do Jardim. And she wrote the book Beyond the Garden. Sim. Enfim, é um prazer enorme ter você aqui, Dmytria. So it's such a pleasure to have you here, Dmytria. Oh, Camila, thank you so much for having us. It's my honor, seriously. Camila, muito obrigada por nos receber aqui. É uma honra, de verdade. Eu que agradeço. Thank you. Agora, olha só, eu preciso perguntar. So look, I really need to ask you. Quando eu te vejo pregando, When I watch you preach, o fogo desce. you know, the fire really comes down. E o que me impacta é que você fala o seguinte: And what really impacts me is that you always say, Jesus, o quão lindo você é, como você é maravilhoso. Jesus, you're so beautiful. How wonderful you are. Como começou isso, esse relacionamento tão profundo? How did this relationship start, this really profound relationship? Wow, I'm in tears Uau, eu já tô em lágrimas. because my heart's desire is that people notice the love of who Jesus is. Porque o desejo do meu coração é que as pessoas, elas possam notar o amor de Jesus. And so for that to stand out to you speaks volumes to me. Então, o fato de que isso destacou para você, isso fala muito comigo. It started when I was a little girl. Começou quando eu era apenas uma menininha. My beautiful mother would sit my brothers and I on the bed, A minha mãe, ela sentava os meus irmãos e eu na cama and we'd have devotions. e nós fazíamos devocionais. But she wouldn't just read the Bible to us. Mas ela não apenas lia a Bíblia para nós. We would worship. Nós o adorávamos. And as we would worship, Enquanto nós adorávamos, the Holy Spirit would enter the room. o Espírito Santo ele entrava dentro do lugar. And so we knew the presence of the Lord way before. Então nós conhecíamos a presença de Deus muito tempo antes. And so that's where it really began. E foi assim que começou. My mother really cultivated an atmosphere A minha mãe, ela realmente cultivou uma atmosfera for us to know the presence of Jesus. para que nós conhecêssemos a presença de Jesus. Yes. A atmosfera é isso, né? The Quando a at- gente chega perto de você, a gente vê. The atmosphere, that's it. When we get around you, we can feel it. Oh, amen. Yes, I want people to feel Him, who He is. It's because I'm filled with Him. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas o notem, que elas sintam Ele, porque eu estou cheia dele. Because I love Him. Porque eu o amo. What we love Aquilo que nós amamos comes out of us. sai de nós. And so if we love Him, Então, se nós o amarmos, He comes out of us. ele sai de And dentro the de nós. atmosphere begins to change. E a atmosfera começa a mudar. Yeah. Sim. Hoje eu fui buscá-las e a Ila falou: que atencioso da sua parte. Today I came to pick you up, and then when I met Ila, she said, "Oh, that's very thoughtful of you." Mas eu falei: não se engane, eu quero viver isso o máximo que eu puder. She said, "Don't be fooled. I really want to be around you as much as I can." I love it. I love it.
porque é notório e é muito gostoso. Obrigada. Because it's very noticeable and it's really good, so thank you. Oh, obrigada. Eu não tinha em mente perguntar isso, mas já que você falou sobre isso, It wasn't like in my mind. I didn't plan to ask that, but since you have said about it, I'm gonna ask you. e como eu tenho um filho de 9 anos e uma mãe muito presente, And because like I have a 9-year-old and I'm a very present mom, as mães querem saber como elas levam Jesus para os filhos, como elas apresentam. Enfim, a sua mãe fez isso. The moms want to know like how can they introduce, God to their kids like that, like your mom has done. It's the same principle if you're going to teach your child how to brush their teeth. É o mesmo princípio que você usaria se você fosse ensinar a sua criança como escovar seus dentes. It is necessary. É necessário. Sim. It is important for hygiene. É importante para a higiene. And so the same principle with God. Então nós usamos o mesmo princípio com Deus. And children watch us very well. E as crianças, elas nos observam muito bem. So because you brush your teeth, Então, porque você escova os seus dentes and then you tell them to brush their e teeth, você diz para eles escovarem os seus dentes, they begin to brush their teeth. eles começam a escovar os seus It dentes. becomes a routine. Se torna uma rotina para eles. So I would tell moms Então, eu diria para as mães and even fathers, e até mesmo para os pais. the children are watching you. As crianças, elas estão observando você. So wake up in the morning. Então, acorde pela manhã. Let them find you in your living room Deixa eles te pegarem na sua sala, in the presence of Jesus. na presença de Jesus. Let them wake up and walk down the stairs Deixa eles acordarem, descerem as escadas and have the memories. e terem as memórias. My mom A minha would mãe, sit with Jesus. ela sentava com Jesus. And you'll find them E você vai encontrá-los. when you wake up in the morning Quando você acordar de manhã, você vai encontrá-los. and you open their door. E aí você abrirá a porta deles. They'll begin to sit with Jesus too. E eles também vão começar a se sentar com Jesus. Why? Because they have the example. Por quê? Porque eles têm um exemplo. But also children need to have the understanding of why. Mas também as crianças precisam ter a compreensão do porquê. Not just telling them what to do. Não apenas dizer para eles o que eles devem The fazer, importance of it. mas a importância, de fazer. And revealing the heart of God. E revelar para eles o coração de Deus. If we can reveal that He is love and beautiful, Se nós pudermos revelar de que Ele é lindo, de que Ele é bonito, if we can reveal the beauty of Him as a creator, se nós pudermos revelar a beleza dele como criador, and paint these beautiful pictures of Jesus, isso, e começar a dar para eles esses cenários lindos sobre Jesus. the Bible isn't boring anymore. A Bíblia, ela já não se Sim. torna algo The enjoado. Bible becomes like The Hobbit A Bíblia, ela se torna como um hábito. or The Lord of the Rings. Ah, não, como um Hobbit ou como o Senhor dos Anéis. It becomes playful Ela se torna algo que está em ação, and exciting. algo empolgante. And so if you can create space Então, se você puder abrir um to espaço make the Bible alive, para que a Bíblia se torne viva, because the Word of God says porque a palavra de Deus diz that the Word of God is active, que a Bíblia, que a palavra, ela é viva it's alive, e eficaz. and it's sharper than any two-edged sword. E ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. We need to allow our children to see that. Então nós precisamos permitir que as crianças vejam isso. Then you will see Então você your verá entire house shift. a mudança na sua casa inteira. So I hope I answered your Então question. eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Sim, com certeza, com certeza. Absolutely. Yes, for sure. Absolutely. Sim, as mães querem falar às vezes o que não fazer, quando o que fazer, e dessa forma a gente leva para o caminho correto. Yeah, usually moms want to teach their kids what not to do, when actually what to do will take them to the right path. Exactamente. Exactly. Yes. Exactly. Exatamente. Yes. Yes. It's so beautiful. Você tem um projeto You have a aqui, project. Letters of the Heart. Yeah, Letters of the O Heart. que seria isso? Porque o nome já é encantador. Yeah, the name is charming in itself. So what is Letters of the Heart? Letters of the Heart, first of all, it is
us allowing people to see the voice of God. As cartas do coração, né, Letters of the Heart, em primeiro lugar, é permitir que as pessoas ouçam o coração, a voz de Deus. Through the letters of his heart. É as cartas do coração dele. We want to help the next generation Nós queremos ajudar a próxima geração, where they feel depleted aonde eles se sentem, and to get filled up. aonde eles se sentem tão vazios, tão sem nada, eles poderem ser cheios. To fall in love with Jesus Para se apaixonarem por Jesus and to follow his voice. e seguir a sua voz. That is our biggest mission. Essa é a nossa maior missão. So it's a non-profit organization, Então, ela é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, In America, lá nos Estados a Unidos, ministry um ministério where we get to travel. aonde a gente I viaja get to share about Jesus. e eu posso compartilhar sobre Jesus. I get to teach people about the prophetic and the voice of God. Eu posso ensinar as pessoas acerca do profético e acerca da voz de And Deus. very soon, E muito em breve, we're starting a project nós vamos começar um to projeto put shoes on children's feet. aonde eu quero colocar sapatos nos pés das crianças. So I'll have to tell you about that when that starts. Então, quando isso começar, eu vou precisar te contar. Maybe you can be a part of E it. quem sabe você pode ser parte disso. Com certeza, é um prazer. Sure, it will be a Prazer. pleasure. A gente quer fazer parte de coisas que tenham Deus, que levem o nome de Deus e a atmosfera de Deus. Yeah, we want to be a part of everything that has to do with God, that is of God and has the atmosphere of God. Me conta uma coisa. Você desde nova, né, conheceu Jesus, então esse mundo que eu falo, né? So tell me something. Since you're really young, like you met Jesus, you know of Jesus, so you're part of this world. Há renúncias, quando a gente conhece muito cedo, que não foi o meu caso, né? Eu conheci depois de velha. Muito cedo, há renúncias, muitas renúncias. Yeah, so did you have to give up many things? Muito. Muito, até em português. But it's okay. Sim, muitas, mas tá tudo Faz bem. parte, né? Some of it It's in the part of it. yes, it's a part of it. Some of it was challenging in the beginning. Algumas dessas renúncias, elas foram desafiadoras no começo. But I tell people all the time, Mas eu sempre digo para as pessoas o tempo todo, when you're in love, quando você está apaixonada, it's naturally to change. é natural que nós mudemos. It's naturally to give up what isn't good for you. É natural que nós acabemos abrindo mão de coisas que não são boas para nós. Or it's naturally to give up what would hurt your partner's heart. Isso, e é natural abrir mão de algo que talvez machuque o coração daquele seu parceiro. And so I fell in love. Então eu me apaixonei. And because I fell in love, E porque eu me apaixonei, it's easy aí é fácil. because I want him Porque eu quero ele everywhere I go. em todo lugar que Not eu just vá. in churches, Não apenas nas not igrejas. just in big gatherings, Não apenas em grandes not ajuntamentos. just in crusades or Não apenas em arenas. cruzadas ou em ginásios. everywhere I go. Em todo lugar que eu vou. Coffee shops. Em cafeterias, Salons, nos salões, airplanes. nos aviões. Sometimes I'm on airplanes. Às vezes eu tô nos aviões. And I told Ela the other day, E eu falei pra Ila o outro the dia. last month, No último mês, people just come and sit next to me. as pessoas sentam do meu lado They just tell me their whole life story. e eles começam a contar a vida deles inteira pra mim. It's because Jesus is in me É porque Jesus está em mim. and may need to hear about him. E eles precisam ouvir sobre ele. And so because I have given up myself, Então, porque eu abri mão de mim mesma, I have yielded up myself. eu me entreguei. It's not that I have lost things. Então, não é que eu tenha perdido I coisas. actually have gained something. Eu, na verdade, eu ganhei algo. I have gained him. Eu o ganhei. He's everything. E ele é tudo. Que lindo, gente. This is so beautiful. E olha só, isso me leva para um lugar. So that takes me to a place. Ontem, na igreja, você disse que você tem tudo isso justamente porque você gasta tempo com ele. Yeah, yesterday you mentioned in church that you have everything that you have, that you carry because you spend time with him. Sim. E aí eu comentei, né? Saindo de lá, eu comentei com o meu marido e meu filho falou. And then when I left church, I actually mentioned that to my husband, and then my child said, Ela não gasta tempo, ela ganha tempo com ele. She does, because the word in Portuguese says like you spend time. So it's not like time spent, like as if time was lost. It's time gained. Yes. Meu Deus.
Você ganha tempo, Yeah, né? you actually gain time. Amazing. E aí, considerando isso que você falou, esse gastar tempo e essa intimidade toda que você tem, é o tempo todo. So, so that time that you spend, that time you get to know him, like, it means the whole time, right? Sim, everywhere. Sim, em todos os lugares. I think it's important, just like any relationship. Eu acho que é importante, assim como em todo outro tipo de relacionamento. I think we make relationship with God complicated. Às vezes a gente acaba complicando o relacionamento that com Deus. complicated. Não é Sim. complicado assim. It's just like with any relationship. É assim como qualquer outro relacionamento. You and your husband spend time alone. Você e o seu marido, vocês gastam tempo It's juntos, important to sozinho. do so. E é importante It's fazer isso. necessary. É necessário. But when your children are around, when your family's around, you're Mas- still with them. Mas quando a sua família está por perto, quando seus filhos estão por perto, você ainda está com eles. When you're driving in your car, Quando você está dirigindo o seu carro, sometimes you might think of him. às vezes você pensa nele. So you might call him, E aí, às vezes, você dá uma ligadinha para ele. right? You Não just é? have a conversation with E aí him. você tem uma conversa It's the com same ele. principle. É o mesmo princípio. Everywhere I am, Em todo lugar que eu estou, he is with me ele está comigo. because he's in my heart. Porque ele está em meu coração. Again, I fell in love. De novo, eu me apaixonei. And so I hear his voice. Então eu ouço a voz dele. I always have him Eu sempre o tenho. because I fell in love. Porque eu me apaixonei So por it's ele. not just with my Bible. Então não é só quando eu estou com a minha Bíblia aberta. Even now, Até mesmo agora. while we're with you, Enquanto eu estou aqui com He's você, with us. ele está aqui conosco. Amém. Ele he's here. está aqui. Amém. Eu nunca tinha parado para pensar no meu relacionamento com meu marido dessa forma. I never actually thought of my relationship with my husband like that. Vou dar uma ligadinha. Yeah, I'm just gonna call him, give him a little Eu call. penso nele durante o dia mesmo. Yeah, I think of him during the day, so it's the same thing. Sim. As pessoas complicam, elas acham que tem que fazer, né, criar um altar e enfim. Yeah, people complicate things. They think they have to build an altar and things like that. Yes, and I hope we get out of religion Eu realmente espero que nós possamos deixar a religiosidade and we enter into e relationship. entremos em um relacionamento. Sim. To me, religion can complicate Para mim, a religiosidade ela pode complicar as coisas and allow us to think we are God. e acaba fazendo com que nós pensemos que nós somos Deus. Hear what I'm saying? Escute o que eu estou dizendo. Where we feel like we make it happen. Aonde nós chegamos num ponto de pensar que nós fazemos as coisas acontecerem. Where it is our works that make us good. É como se as nossas obras que nos tornam bons, Or our works that causes God to come. ou as nossas obras que fazem com que Deus venha. No, in the Garden of Eden, Não, lá no Jardim do Éden, in Genesis, lá em Gênesis, because the atmosphere was already created, porque a atmosfera já havia sido criada. Adam and Eve just lived there. O Adão e Eva, eles simplesmente viviam ali. And God was there and would just walk with them. E Deus estava ali e apenas andava com It's the eles. same way with us. Então é da mesma forma We conosco. cannot make it complicated. Nós não podemos complicar. We live with Him, Nós vivemos com and Ele. He just walks with us. E Ele simplesmente anda, So it caminha becomes a conosco. relationship E isso se torna um and not relacionamento religion. e não religião. Sim. Yes. Me conta uma coisa, você já construiu tanta coisa, né? Para Deus, com Deus. Quais são os seus planos, os seus sonhos? Tell me something. You have already built so many things for God, with God. So, what are your plans Wow. and your dreams? so awesome Ai, que demais! that you would ask me. Demais você perguntar isso pra mim. Some I can't share yet. Alguns eu não posso ainda compartilhar. Because it's between me and Jesus, and we're dreaming big. Porque é entre mim e Jesus, a gente fica sonhando grande. But one day it will be public. Mas um dia vai se tornar público. But I think right now I love Brazil, I love America, and I'm just praying to God how that needs to be
married and put Ah, together. mas por agora, eu amo o Brasil, eu amo a América, né, os Estados Unidos, e eu tenho perguntado para o Senhor como que essas duas coisas podem se casar. And it seems like I'm spending more time in Brazil than I am in America. E parece que eu ando gastando mais tempo no Brasil do que eu estou nos Estados Unidos. I'm already supposed to come back in November and things are getting worked out there. E aí parece que eu já tenho que voltar em novembro, as coisas estão se desenrolando. So we're seeing what God's doing, but my dream Então a gente vai ver o que Deus vai fazer, mas o meu sonho is to really enjoy life é realmente desfrutar, aproveitar a vida and to share it with my loved ones. e compartilhar com aqueles que eu amo. Yes, and one day to share it with the one that God is going to give me. E aí um dia também compartilhar com aquela pessoa que Deus vai So me we'll dar. see. Então vamos Sim. ver. So those are my dreams. Então esses são os meus sonhos. Yeah. Olha só, o programa chama Verdadeiramente Livres, So, see, the podcast is actually called Free Indeed porque por muito tempo eu fui aprisionada em mim mesma. because for a long time I had been like not free, captive within myself A ponto de ter um câncer. to the point of experiencing cancer. Yes. E quando eu me curei, que eu olhei para Deus, e a minha mãe dizia antes do câncer, só Deus vai te ajudar e vai te libertar. So before I got, healed, my mom actually used to say, only God will be able to set you free. Eu só queria trabalhar e ser presa nas minhas vontades e no que acalmava a minha alma. All I wanted to do was like to work and to be caught up with things that would actually calm my soul down. E depois do câncer que eu me curei, eu vim buscando em Deus essa cura interior. And since I was healed from cancer, I've been seeking God like for this inner healing. E descobri que a verdadeira liberdade ela está em Jesus. And I ended up finding that the true freedom is only found in Jesus. Uma mente sã, um coração cuidado. Yeah, like a sound mind, a heart that is being looked after. Mas foi um processo para eu me libertar. E ele é um processo diário, na verdade, porque eu estava acostumada com aquela vida. Yeah, but it's like it's a process and it's a daily process because I was so used to that life. E aí a minha pergunta é: So my as question to pessoas you passam is, por processos. people Como go seria through para facilitar? people go through process. How could those process become easier? Porque a mente mente, ela fica querendo te levar lá para trás. Because your mind lies to you and it keeps trying to drag you back to that old life, old patterns. Yeah. Honestly, it's as if you're going to work out. Honestamente, é quase como se você fosse fazer um exercício. Your process also has to become a practice. O seu um exercício físico, então o seu processo ele precisa também se tornar prático. When Jesus was in the wilderness, Quando Jesus estava no deserto, and you can read about this in the New Testament, e você pode ler sobre isso lá no Novo Testamento. he was tempted by the enemy. Ele foi tentado pelo inimigo. And every time the enemy would speak, E todas as vezes que o inimigo tentava falar com ele, although they were lies, apesar de serem mentiras, there was some truth in it. havia verdade naquilo que ele dizia. And what Jesus decided to do Então, o que Jesus decidiu fazer is he decided to speak the word of God. foi que ele decidiu falar a palavra de Deus. And so I'm not perfect, but I try to pattern my life after what Jesus did. Então, eu não sou perfeita, mas eu tento tornar um padrão na minha vida de viver de acordo com aquilo que Jesus disse. And so to keep myself as I'm going through whatever process I'm going through. Então, para me guardar em qualquer processo que talvez eu esteja passando, I would look back at what Jesus went through. eu sempre olho para trás naquilo que Jesus passou. It was necessary that he went through that process. Foi necessário para Jesus passar por aquele processo. So number one, Então, em primeiro lugar, I ask God to give me strength eu peço que Deus me fortaleça not to complain about the para process. que eu não reclame do processo.
That's a hard thing. Isso é algo difícil de fazer. But as I was talking with my good friend Ela Mas como eu estava conversando com a minha boa amiga Ila, last week, a semana passada, she was mentioning, ela estava mencionando. can you imagine Você imagina if we start thanking God se nós começássemos a agradecer a for Deus the process and the pain? pelos processos e pela dor? It would change everything. Isso mudaria tudo. So number one, Então, em primeiro I lugar, ask for strength, eu peço por força not to complain about the para process. não reclamar do processo. Number two, Em segundo lugar, I begin to ask the Holy Spirit, eu comecei a perguntar para o Espírito what Santo scripture qual escritura, Can qual I- passagem hold on to é que eu posso me agarrar in this season? nessa estação. Doesn't have to be a lot. Não precisa ser algo It grande. can be one that you're meditating on. Pode ser um versículo que você medite nele. And you constantly say. E você constantemente fala esse versículo. And then number three, E em terceiro lugar, I remind myself, eu sempre me lembro it was after he came out of the wilderness, de que foi apenas quando Jesus saiu do deserto, after he came out of his process, depois que ele saiu do seu processo, that he was able to do que ele foi capaz de fazer what God called him to do. aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. So I believe Então eu if we creio keep these three things in our heart que se nós pudermos manter essas três coisas no nosso coração and before us, e diante de nós, it helps us not to make it about ourselves. vai nos ajudar a não tornar todas essas coisas como se o foco fosse nós mesmos. And so it's not, how can I stay in this process or not in this process? Não é assim, como que eu posso ficar nesse processo ou não ficar nesse processo? Anxiety leaves. E aí a ansiedade vai embora. Yes, God, thank you E a gente pode dizer, Deus, that you trust obrigado, me porque o Senhor confiou em mim to walk in this o process suficiente para passar por esse so that I processo, can do para que eu possa fazer things with you coisas and contigo partner with you. e cooperar contigo. We can do great things together. Nós podemos fazer coisas grandiosas juntos. And that great thing can be raising your children. E essa coisa grande pode ser criar o seu filho, Whatever it is. seja o que for. That great thing can be on a platform. Aquela grande coisa pode sim ser numa Or plataforma, that great thing can be giving your kid a bath and singing a song. mas aquela coisa grande pode ser também dar um banho de banheira no seu filho cantando uma canção. And so that's my answer for Então that. essa é a minha resposta para Coisas que você. aquecem o coração. Yeah, things that make our hearts warm. Sim. Ontem ainda, né, sobre isso. Ontem você começou louvando. So yesterday, still talking about yesterday, you started out singing. E dizendo, né, quão lindo, vamos lembrar quão lindo Jesus é. Yeah, you were praising and saying, let's remind ourselves of how beautiful Jesus is. Porque às vezes a gente foca na gente, lembrando do processo. Yeah, because like when we talk about the process, sometimes we do focus on ourselves. Sim, muito. And we're human beings, so it's natural to do so. Então, é verdade, porque nós somos seres humanos, então acaba sendo natural para nós, como seres humanos, fazermos isso. However, the more we do fall in love, Mas, no entanto, quanto mais nós nos apaixonarmos, the more we are with Him, quanto mais nós estivermos com Ele, our mindset changes a nossa mentalidade muda. because we have the mind of Christ. Porque nós temos a mente de Cristo. And therefore, E por causa we're disso, living a life. nós estamos vivendo uma vida Free indeed. verdadeiramente livres. Amém. Amém? Because we're not focused on ourselves any Porque longer. nós não mais estamos focando em nós it's mesmos. natural. Mas é natural. But with Him, it becomes natural not to. Mas também com Ele começa a se tornar natural não fazermos isso. Não fazermos isso. Eu tinha dentre aqui, né, as minhas perguntas e tal, que são tantas. O que é ter a mente de Cristo? Oh, actually, amongst all the many questions that I had here, I had one like, what does it mean to have the mind of Christ? Do you want me to answer that now or did that answer it? Isso que eu falei já respondeu ou você gostaria que eu respondesse essa pergunta? Não, já respondeu. Yeah, you Se have ela quiser already falar mais answered. alguma coisa, mas já respondeu. Unless you have something to add to it. No, I just think we have to not be hard on ourselves, though. Não, às vezes eu penso assim que a gente talvez não precisa ser tão duro conosco mesmos. And give into relationship with God. E nos entregarmos a esse And relacionamento com actually Deus. ask Him, E na verdade perguntarmos para Ele: teach me who you are. me ensina
ensine quem tu and give me és. your heart and your E me mind dá o teu coração e a tua mente. so that we can have his mind. Para que nós possamos ter a It's mente so dele. different than ours. É tão diferente, ela é tão diferente do que a The Bible nossa. says, A Bíblia this diz, is what Jesus said. isso é o que Jesus My ways diz. are higher than your ways. Os meus caminhos são mais altos do que os My seus thoughts are caminhos. higher than your Os meus thoughts. pensamentos são mais altos do que os seus I'm thinking, pensamentos. meu Deus, higher. E eu fico, meu Deus, mais alto ainda! Como pode ser mais alto? Eu achei que eu já estivesse pensando grande. So amazing. Então é tão maravilhoso pensar nisso. And so we can't stay small. Então a gente não pode ficar num lugar caixinha. pequeno. We have to allow ourselves to live A gente precisa se permitir viver with him. com Ele. And life becomes beautiful that way. E a vida dessa maneira, ela se torna tão linda. Sim. Eu fui a uma conferência de 4 dias, 5 dias na Guatemala. I went to a conference like 4 or 5 days in Guatemala. E dessa conferência inteira, o que mais me impactou And in that whole conference, what really stood out to me foi que a esposa do pregador principal falou: was that the wife of the main pastor said, o nosso segredo é que nós não só conhecemos Jesus, our secret is that we not only know Jesus, mas nós observamos Jesus but we watch Jesus. para ser cada vez mais e se comportar cada vez mais como Ele. So we can become more and we can behave all the more like him. I love that. Nossa, eu amo isso. It's beautiful. Foi uma Que chave. lindo, and that was a key. That's beautiful. É, que lindo. It's definitely a key. Sim, com I'm gonna certeza take é uma that. chave. Eu vou pegar essa pra Put it in mim. my pocket. Vou colocar aqui dentro do meu bolso. Love that. Amei isso. Dimitra, você já viu muitos milagres, né? Eu falei que você é a voz de Deus. Dimitra, you might have seen like a lot of miracles. Like I said, you are the voice of God. Qual foi assim o que mais te impactou? What's Você the fez one uau. that like impacted you the most? That Meu it Deus. wowed you? So good. Ah, que pergunta boa! Há So tantos. many. Uau, Um, muitos. I'm gonna say the most recent that I just heard, Eu actually, diria que o mais recente, o que eu acabei de ouvir há pouco tempo, because there have been many, porque houveram muitos, but recently this one has just gripped my heart. mas recentemente teve um que assim acertou meu coração. I was in Fortaleza. Foi em Fortaleza. I was ministering, Eu estava ministrando lá and I was singing. e eu estava cantando. And sometimes I'll say, Espírito Santo aqui. E às vezes eu canto isso, Espírito Santo está aqui. But as I was singing that, E enquanto eu cantava isso, I started saying, He's healing cancer. eu comecei a dizer, ele está curando o câncer. Just look at him. Apenas olhe para ele. And then I started singing about other things he was healing. E eu comecei a cantar sobre outras coisas que ele estava curando. And for whatever reason, I never ask people to give me their testimony. E por algum motivo, eu nunca peço às pessoas para me contarem seus testemunhos. But when I was in São Paulo, Mas quando eu estava em São Paulo, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, a lady came up to me uma senhora, ela chegou até a mim and she told me my friend was healed e ela me contou, a minha amiga foi curada in that service naquele culto of cancer. de câncer. Olha. She said she went to the doctor Ela disse que ela voltou para os médicos after the service. depois do culto. She said her friend took that word. Ela disse que a amiga dela pegou aquela palavra. When you sung it, she took it Quando você cantou, ela pegou and she aquilo para said, ela. Thank you for healing me, E ela Jesus. disse, obrigado, Jesus, por me curar. She went to the doctor, E ela foi pro médico. and the next day, E no dia the seguinte, doctor has the voice memo. o médico mandou uma gravação de He voz says, pra I can't ela. explain any of this. Ele disse, eu não posso explicar nada All your disso. cancer is gone. Mas todo o câncer I foi cannot embora. explain Eu não this. sei como It makes explicar no isso. sense. Porque não faz sentido algum. And so they all rejoiced.
Então eles todos se regozijaram. But it let me know. Mas eu pude saber Again, it's the atmosphere. novamente que sim, é a It atmosfera. has nothing to do with Não tem Demetria. nada a ver com a It's Demétria. just because I'm yielded. Mas é simplesmente porque eu estou entregue And a because I Ele. love him. Porque eu amo That everything around que me, tudo ao meu redor, he gets to breathe in. Ele pode soprar em tudo ao meu redor. And so here I am, Lord. Então aqui, eis-me aqui, Senhor. Use me. Usa-me. Whether it's a song, Seja através de uma canção, whether it's a seja conversation, através de uma whether it's a conversa, smile, seja através de um a sorriso, hug, ou um abraço, or on a platform, ou na plataforma, preaching the gospel, pregando o evangelho, whatever he wants to do. o que Ele quiser fazer. And so that stuck with me Então isso assim ficou comigo, because that was in October porque isso aconteceu em outubro of 2023. de 2023. And I just found out. E eu acabei de ficar 2 weeks sabendo. ago. 2 semanas Olha, atrás eu fiquei sim. sabendo. É muito impactante. Wow, It that's impacts me. very impactful. É muito impactante o que ele Sim. faz. Agora, tem uma chave poderosa, né? Porque ela falou, ela pegou. Yeah, but it's very impactful, but there is a key to it because you mentioned that she actually grabbed hold of it. Sim. Yes, you have to believe. Você Você tem tem que que acreditar, crer, né? Tem que Yes. acreditar. Você tem que acreditar. Yeah, you have to believe. Sim, you have to take it. Que Você ele tem faz, que pegar. ele é real. Yeah, that he does it, that he is real. Amém. 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 Bom, pra gente encerrar, né? Porque a gente já tá aqui há um tempo, eu amo. So, to wrap it up, because we've been here for a while and I love it. Você já deu 3 chaves aqui, mas o que mais você diria para as pessoas? Porque aqui Okay, Sorry. so you already given us like 3 keys, but what would you say to us? Because here, esse público ele não é só cristão. Tem gente que não é cristão e tá aqui ouvindo. yeah, because my audience, they're not only Christians, some non-Christians are here listening Oh, I to love us. Então, mais 2 chaves sobre ser verdadeiramente livres nesse poder do Senhor. So give us another like 2 keys about really being free indeed in the power of the Lord. Yes, I love it. Number one, Número 1, don't overthink. não pense demais. Get out of your head. Tipo, sai da sua própria cabeça. I think because when we overthink, Porque quando a gente fica pensando demais, we don't give a chance a gente não dá uma chance for the Holy Spirit to speak. para o Espírito Santo falar. And E nós somos todos. we all have the opportunity Todos nós temos a to oportunidade have the Holy Spirit speak to us. de experimentar o Espírito Santo We falando all have the conosco. opportunity. Todos nós temos a oportunidade. Even if you don't want anything to do with Jesus. Mesmo que você não queira nada com Jesus. Because we're made in the image and likeness of Porque God. nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. So you know the little inkling that's inside of us? Então, sabe aquela vozinha que fica ali dentro de nós? That's God. Esse é Deus. That's the Holy Spirit. Esse é o Espírito Santo. And so I would say, Então eu diria, don't overthink. não fica pensando And how you demais. do that E a maneira certa, a maneira de fazer is isso take time, é gastar tempo. breathe, take a breath, Respire fundo. and as you take a E à breath, medida que você respirar para then respirar, say, Holy Spirit, diga, Espírito Santo, help me me ajude. not to overthink. Não ficar pensando demais. That would be number one. Essa seria número 1. Number two, Número 2. fall in love with Jesus. Se apaixone por Jesus. Get to know him. Conheça-o. He's the best thing ever. Ele é a melhor coisa do mundo. It may sound simple. Talvez pareça soe muito simples para você, Everywhere I go, mas em todos os lugares onde eu vou, always say it. eu sempre digo isso. Fall in love with Jesus. Se apaixone por Jesus. And this is how you'll know how to follow his voice. E é assim que você vai saber como seguir a sua voz. Yeah. Amém. 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 Amen. Eu amei. I just loved. Foi uma honra, um prazer. It was an honor and a pleasure. Obrigada por ter aceitado o convite. Thank you for accepting my invitation. E obrigada a Deus, porque eu tenho certeza que se ele não tivesse falado, ela não vinha. And thank you, Lord, because I know if he hadn't said, you wouldn't be here. Exatamente. Então, obrigada, So Senhor. thank you, Lord. Foi muito bom esse tempo aqui. E
Ila, você é uma was really querida. weird being here. Ila, you're such a dear person. Muito obrigada por estar Thank aqui, por you. nos ajudar a fazer isso Thank you acontecer, for helping us make it happen. pelo seu coração abençoador. For your blessing heart. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha só, apaixone-se por Jesus. Apaixone-se por Jesus. Siga a Dimitria nas redes sociais. Vai estar aqui embaixo o Instagram dela. E vejam o poder de Deus agindo através do ser humano. Um beijo!